Alan, no ano de 2010, nós temos um censo que mostrava que o Espiritismo era uma religião, enquanto religião, tratado como religião, adotado por 2,2% da população. Em 2022, 12 anos depois, nós tivemos um outro censo que mostrou uma queda no número de espíritos. Então, hoje nós somos, segundo esse censo, 1,8%. Então, reduziu o número de espíritas de 2011 para 2022. Mais de 20%. É uma queda significativa. Além desses dados, nós temos também um perfil do adepto do espiritismo no Brasil. O espírita brasileiro, ele costuma ser, entre as religiões, aquele que tem mais escolaridade, tem mais anos na escola. Portanto, a gente pode concluir com isso que tem também um desenvolvimento intelectual um pouco mais refinado, tem mais escolaridade, estudou mais tempo, nível superior e tudo mais, estão dentro do espiritismo essas pessoas. Também é o perfil de pessoas mais velhas. A média de idade, se eu não me engano, é 60,6 anos, ou seja, entre 60 e 61 anos é a média de idade do espírita brasileiro. Outra coisa importante da gente citar com relação ao perfil é que a maioria é branca. A grande maioria é branca. Uma maioria significativamente branca. E a classe social também. Já refletindo todos esses outros itens, são os mais abastados, são os que têm melhor condição social. Ok, dito isso, vamos voltar em Jesus, que é, para a gente espírita, o modelo e o guia. Jesus ele veio para a Terra para falar com quem? Com quem Jesus dialogou diretamente? Com os miseráveis, com aqueles que tinham mais dificuldade no mundo, aquelas pessoas mais fragilizadas, aquelas que mais precisavam de tudo, de ajuda, de apoio, de sobrevivência, de comida. Esse era o público de Jesus. O Espiritismo não está dialogando com essas pessoas. Por que o Espiritismo não dialoga com essa classe social mais baixa, nas comunidades? Será que o Espiritismo não tem algo que possa ser levado a essas pessoas? Qual é o impedimento? Será que essas pessoas não podem entender o Espiritismo? Ou será que somos nós, espíritas, que não adaptamos o nosso discurso para chegar até elas? Ou seja, Jesus estaria falando com quem? Se ele é nosso modelo, eu não estou seguindo o modelo dele. Eu não estou falando com as pessoas que Jesus abordou aqui. Certa vez, numa palestra, eu falava sobre o amor. E eu falava que eu tinha contratado um morador de rua para ficar na porta do centro, na saída de todos. E que a única coisa que ele ia pedir para cada um era um abraço. E eu já afirmava em seguida, falou, olha, aquele que pensou se abraçava ou não já não ama o suficiente. Aquele que começou a pensar numa forma de desviar daquela porta de saída, aí não ama nada mesmo. Só ama no nível de Jesus aquele que se entregaria para o abraço sem pensar. Então, aí por aí você vê se é um nível de amor. Mas eu percebi que depois era uma brincadeira, eu comecei a ver pessoas realmente olhando para trás, apreensivas, e eu tive que falar, gente, era brincadeira, não tem ninguém lá fora. Porque eu acho que tinha pessoas que iam passar a noite lá na casa espírita para não sair. Né? Então, veja que há um distanciamento realmente do público espírita da pobreza. Muitas pessoas vão dizer, não, mas Allan Kardec afirmou, defendia que o espiritismo não é proselitista, que não é interesse do espírita ir buscar novos adeptos. Mas isso não significa que eu não deva levar a mensagem dos espíritos àqueles mais necessitados. Será que o espiritismo tem realmente uma mensagem que possa consolar essas pessoas em suas dificuldades? Agora vamos fazer uma comparação. Igreja evangélica. Vamos falar sobre um segmento da igreja evangélica, sobretudo, os pentecostais. Dentro dos pentecostais ainda tem outros segmentos, mas vamos pensar nos pentecostais. Eles estão presentes
nos bairros mais pobres, nas periferias das cidades. Eles estão abraçando as pessoas mais abandonadas, mais necessitadas, dentro dos presídios, resgatando essas pessoas, levando essas pessoas uma mensagem de transformação, mostrando que elas podem se transformar, ser pessoas diferentes. E nós não estamos fazendo isso, a gente só atende quem entra no centro espírita. A pessoa tem que entrar para poder merecer, ela tem que procurar ajuda, mas nós não somos, não as achamos dignas de receber a nossa mensagem, Alain? A gente tem que pensar um pouco no que está fazendo com o Espiritismo. O Espiritismo está mostrando uma tendência de cada vez se isolar mais, cada vez diminuir mais e desconfigurar o modelo trabalhado nos últimos anos. Nós realmente estamos fazendo um local que a gente só quer encontrar com os amigos. É um ponto de encontro de amigos, não é um ponto de encontro de reconstrução emocional, espiritual, de comportamento. Está faltando alguma coisa aí. Nós temos que trabalhar de alguma forma para tocar os corações, para que as pessoas comecem a olhar para o outro como realmente um ser humano, digno de toda a atenção do mundo. Nós poderíamos chamar o Espiritismo hoje de a religião das elites. Pelo próprio senso, sim. São fatos. São fatos. Eu não estou inventando nada, a gente não está criando nada. É só uma interpretação direta dos fatos. Dos fatos. Né? Os brancos, os ricos e os mais escolarizados. E o de melhor, classe social já falei, os ricos. Né? Então os brancos, os ricos e os mais escolarizados, entre os adeptos de todas as religiões, são espíritas. Agora, qual a vantagem desses que já têm mais condição de pensar, se eles não saírem da casa espírita com vontade de levar essa mensagem? E essa mensagem ele não precisa levar falando do espiritismo, ele precisa levar na sua transformação moral. No seu modo de ver o mundo. No seu modo de ver o mundo. Sabe aquela pessoa que você conversa com ela um tempo, e aí depois de conversar com ela um tempão, vocês não falaram de religião, nada disso. Vocês falaram sobre o mundo, sobre a visão de mundo, sobre a postura diante da sociedade, diante das guerras, diante do que está acontecendo, diante da miséria, do infortúnio coletivo, dos problemas sociais. E depois de conversar com ela, você fica curioso. Você pergunta para ela assim, você acredita em Deus? Ela, acredito. Você tem alguma religião? Ele fala, eu sou espírita. É assim que tem que ser. A gente se identificar pelo comportamento transformado, pela atitude realmente colocada em serviço do próximo, seja o próximo quem for. Não pelo rótulo. Por exemplo, uma época eu tomei conta da livraria espírita aqui em Piracicaba, por muitos anos, por sinal. O livro espírita, dentro dos livros religiosos, era o mais vendido no Brasil naquela época. Não sei como está isso hoje. Mas era um livro que vendia muito. E eu via muita gente que ia às palestras comprando os livros. E eu comecei a fazer algumas experiências. Conhecendo alguém que comprava, depois de um tempo eu encontrava com a pessoa, o que o senhor achou do livro tal? O que o senhor achou do livro tal? E a pessoa falou assim, ela não deu tempo de ler ainda. Então eu identifiquei na época que as pessoas espíritas eram as que mais compravam livros, mas não eram necessariamente as que mais liam livros. Eles tinham o livro como se fosse uma forma de descarga de consciência de ter o livro em casa, mas não de aprender com o livro. Então também não adianta. É melhor não comprar livro. Se não for para ler, qual o objetivo? Sem dúvida. Falar que nem aquelas pessoas que têm a Bíblia em casa, né? Não é uma crítica com a Bíblia, tá? Mas coloca a Bíblia em casa como se fosse uma decoração, deixa ela aberta, num suporte, num altar, as folhas são douradas, né? A lateral das folhas são douradas, escrito em dourado a capa da Bíblia, e lá tá num altarzinho como se aquele livro aberto estivesse iluminando a casa toda. Mas será que o dia a dia, eu não estou dizendo que ela não é, pode ser que a pessoa tenha uma Bíblia e tenha uma vida, né, modelo. Não estou dizendo isso, mas será que na maioria das vezes é isso que acontece? Agora, Alain, quando a gente fala sobre estar presente junto às comunidades mais pobres, retomar o cristianismo original mesmo,
de Jesus, o cristianismo de Jesus não, né? Porque Jesus não era cristão. Né? Mas recuperar o modelo de Jesus mesmo. Aquele modelo que Jesus nos deu. Como fazer isso com o Espiritismo? O próprio Kardec deu o modelo. Porque Kardec falava que o ideal seriam grupos familiares de estudo. Que as pessoas se reunissem nas suas casas. Então, dentro de uma comunidade, se reúne dentro da casa da Maria, na outra semana na casa do João, para ler, para estudar o Espiritismo, para entender a vida, para entender a sociedade. Você não precisa montar um templo lá dentro, né, construir um prédio, colocar projetores, computadores. Não é necessário nada disso. O que a gente precisa é que esteja alguém lá, uma pessoa para ajudar, que conheça um pouco mais para ajudar a conduzir os estudos, outros jovens para aprender. Essa é a natureza do Espiritismo proposta por Kardec. Mas não hoje. A gente tem a institucionalização, a gente tem templos que são erguidos, né? As casas espíritas hoje ocupam a mesma posição dos templos. E é claro que a gente não alcança quem precisa alcançar. As pessoas têm até vergonha e medo de entrar. Tamanha é a formalidade para ali chegar. Nós tivemos aqui em Piracicaba um amigo, o Higino. Higino já faleceu há alguns anos atrás. E ele era uma figura que eu respeito muito. Ele fundou uns 4 ou 5 casas espíritas em regiões de muita necessidade. Ele com o próprio dinheiro ia lá, arranjava um terreninho, ia construindo. Ele era confuso, dali a pouco ele queria o dinheiro de volta, mas não tem problema porque ele pegava aquele dinheiro e ia construir outro em outro lugar. E ele foi abrindo frentes do espiritismo em regiões que realmente acolhiam pessoas necessitadas. E essas casas todas continuaram operando depois dessa função dele. Eu falava que a função dele era abrir essas portas, né? E ele sabe que ele tinha essa função. Onde ele estiver, ele vai estar nos ouvindo, pensando nisso. E isso, falta mais higinos na vida, abrindo essas frentes em bairros que não são ali recebidos pelo Espiritismo. Não só pelo Espiritismo, né? Você vê hoje as religiões evangélicas, elas tiveram um grande crescimento porque elas foram nessas comunidades. Lá elas foram construir suas paredes, lá elas foram fazer o seu trabalho, né? Então, é justamente associar a esse menos favorecido socialmente a toda a ajuda que o Espiritismo pode proporcionar. Então, veja que nós temos que achar um caminho de transformar o movimento espírita. O Espiritismo já nos dá a direção certa, colocando Jesus como modelo e Kardec depois dizendo, núcleos pequenos, estudo familiar, não se preocupe em casa espírita. Casa espírita. A palavra casa espírita, é dentro das casas. A reunião, chama lá o vizinho, chama o que mora no fundo, chama o que mora na rua da frente, chama o parente, se reúne ali uma vez por semana e conversa. Ali você vai ser visitado, os bons espíritos estarão ali presentes, aquela família toda vai estar sendo equilibrada, aquela comunidade toda vai estar sendo assistida e atendida espiritualmente. Esse é o verdadeiro espiritismo, que nós possamos, né, de alguma forma, incentivar as pessoas a fazerem isso. É isso aí, meu amigo. Até Muito mais. obrigado, amigo.